TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Desafio Mulher. Um programa feito especialmente para você, mulher. E desde já eu te convido a seguir, a compartilhar e deixar o seu like, porque este programa hoje traz para você muitas novidades e que vão trazer para você muito conhecimento. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial e desde já nós já queremos saber um pouco mais sobre ela. Tainara Nascimento, afinal de contas, quem é você? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, Tainara Nascimento é pastora, pregadora, mãe, cantora. É um pacote em uma só, né? Geralmente esse é o maior desafio de uma mulher, Tainara, porque nós somos muitas em uma só, né? Somos dotadas aí, né, mulherada, de muitas qualidades, exercemos muitas funções. Eu costumo dizer assim que o que seria dos homens sem uma mulher, né? Porque o homem ele não consegue, mas a mulher ela cuida do menino, ela passa a roupa, ela ferve o leite. O homem, se você pedir ele para ferver um leite, ele deixa o leite derramar, bota a mão na cabeça e fala, derramou. E agora? E agora nada. Tainara, eu vi que você se apresentou e algo me chamou a atenção, porque você não falou sobre ser compositora, mas o nosso programa Desafio Mulher tomou esse conhecimento e nós estamos sabendo aí que você, além de mãe, esposa, pastora, você também é compositora e tem uma novidade para nós hoje nesse programa. Nos fale um pouco mais. Sim, né? Eu me tornei compositora para honra e glória do Senhor, né? Como eu falei, eu sou pastora e o Senhor me deu a oportunidade de gravar um clipe. E o nosso clipe tá saindo aí, né? Eu creio que esse mês, agora de junho, já vai ser o lançamento. E nós fizemos uma letra maravilhosa, a qual vai tocar muitos corações. Maravilha! Eu pude ver esse clipe de antemão, é lógico, né? Tainara me mostrou. Gente, tá belíssimo e promete mesmo aí ser uma tendência entre o mundo gospel 2024. Uma letra muito forte. A voz da cantora ficou maravilhosa e eu confesso pra vocês que ela me surpreendeu. Pra quem não sabe, nós somos aí amigas de longas datas. Nós estamos aí trilhando o caminho junto, rompendo muitos desafios juntos, porque não é fácil. Não é fácil ser mãe, não é fácil administrar um lar, administrar um ministério. Mas nos conte mais, eu tenho uma dúvida que deve ser a dúvida de muita mulher, principalmente da mulher cristã. Pastora Tainara, qual o maior desafio de ser uma pastora nos dias de hoje? Hoje em dia está complicado, né? Porque ser pastora nos dias atuais é tentar conciliar algumas situações. Porque a gente vai se deparar com várias situações, né? Exatamente. Em pessoas diferentes. E a gente tem que ser, além de pastora, uma psicanalista, para entender o que essa pessoa realmente está passando. E às vezes, dependente da palavra, né, do conselho que você dá ali, ou você ganha ou você perde aquela pessoa. Perde. O interessante é que você falando aí me chama muita atenção, porque eu tenho muitas pastoras amigas, né? Praticamente o meu ciclo de amizade é de pastoras, pregadoras, cantoras, porque o pessoal aqui que acompanha o programa já sabe que a gente também é cantora, pregadora, missionária. E então a gente é o nosso nicho. E é algo que muitas pastoras falam. Você não sabe o que passa na mente daquela pessoa e você acaba tendo que ser pastora, psicóloga, psicanalista, terapeuta, e você entra para ganhar ou para perder, porque muitas das vezes o membro, a ovelha lhe procura, mas não está pronta para receber, né, aquele resultado, porque muitas das vezes as pessoas nos procuram já querendo um resultado, e quando o resultado não é aquele que ele queria, que ele previa, você como pastora perde. Sim, com certeza. E é um desafio para você, então, manter o ministério de pé, manter a casa cheia com a verdade. Sim. Eu acho que o maior desafio de uma mulher hoje é trilhar na verdade. Sim, porque hoje em dia a gente se depara com várias portas abertas, né?
E cada porta tem o seu segmento, o seu regime, cada porta tem a sua doutrina, né? Exato. E as pessoas querem estar ali da sua forma, do seu jeito, e não é assim, né? Tem que se enquadrar ao padrão da igreja local, onde ela está ali congregando. Então, Nosso programa, todo mundo sabe, eu gosto de ressaltar que é um programa Desafio Mulher, e não necessariamente que as mulheres que vêm aqui são pastoras, pregadoras, missionárias. Não, aqui vem todos os tipos de mulheres que enfrentam todos os tipos de desafios. Mas algo muito pertinente que você falou, porque a palavra de Deus vai falar. Venha como está, né? Mas tem que haver mudança, não pode permanecer. E isso me chama atenção e traz uma outra pergunta para você como pastora, porque eu creio que é o seu desafio e o desafio de muitas mulheres que nesse exato momento vai estar nos assistindo. Porque quando você vai lidar com as suas ovelhas, com o seu rebanho, tem aquela ovelha, vamos citar assim, né? Vamos levar a luz da parábola, vem aquela ovelha toda machucada, aquela pessoa toda ferida, amargurada, e você se dispõe a ajudar, dar amor, dar carinho, e quando aquela pessoa tá boa, ela simplesmente, ela te ignora, ela finge que você não existe, ela vira as costas para você, para o ministério, e isso soa como uma ingratidão, e a gente sabe que a ingratidão, ela é um sentimento que não é bem visto nem por Deus. Como você lida com o desafio da ingratidão no seu cotidiano? É uma situação difícil, né, de ser relatada, porque nós sabemos que vários líderes enfrentam isso, né? A ingratidão. E a ingratidão, ela nos fere sim, ela nos machuca, só que a gente tem que aprender a lidar. Porque se a gente abraçar essa causa, a gente acaba que desiste, né? Que para, que recua, que olha para trás. E a gente não foi chamada para isso. Então a gente está aqui para curar pessoas feridas, machucadas, né? Sem esperar algo em troca. Apenas dar amor, né? Sem esperar receber de volta. Porque nem todo mundo tem esse sentimento, tem essa, como que fala, né? Tem esse desejo, né, de retribuir aquilo que você dá para ela. A palavra seria retribuição. Você falando, Tainara, me chamou a atenção a um outro ponto. Porque a ingratidão, ela gera mágoa. E agora eu vou fazer uma pergunta que vai ser de cunho muito difícil de se responder. Mas foi até um vídeo que eu soltei esses dias, até um pouco viralizou, porque vai estar relacionado ao perdão. Porque uma pessoa, quando ela é ingrata comigo, com você, nos gera uma mágoa. E a mágoa, ela precisa ser curada. Você precisa não se apegar a essa mágoa. Ou seja, é necessário liberar o perdão. A Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7 durante o dia. E a gente ouve muito uma frase que diz assim, ó: a Bíblia me manda perdoar, mas não me manda conviver. Mas para um pastor é difícil. Você perdoa a mágoa, a dor, né, que o seu membro lhe causou, e você é obrigado a conviver. Qual o seu ponto de vista diante do eu sou obrigada a perdoar e não sou obrigada a conviver? Então, a mágoa a gente não pode carregá-la, né? Quando a gente já tem esse sentimento de angústia, de dor, que vem a lágrima, a tristeza, quando você sente que a mágoa está adentrando o seu coração, você tem que paralisá-la no meio do caminho, para não gerar algo maior. Porque aí, quando vem a decepção, tem que ser gerado o perdão. E o perdão, ele não é apenas em palavras, e sim em atitude. Eu conheço pessoas, por exemplo, né? As pessoas que estão nos assistindo aí, talvez você já passou nessa situação. O que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu perdoei fulano, né? Eu perdoei ciclano, mas continua com mágoa, com rancor, com ódio, porque as atitudes não condiz, né? E o que vai dizer a respeito do perdoar é as nossas atitudes. Então, perdoar é você agir de uma forma como se nada tivesse acontecido. Como se o erro, o pecado tivesse sido lançado no mar do esquecimento. Ser pastora dentro dessa situação
não é carregar, né, a mágoa dentro de si. É perdoar e continuar vivendo e continuar amando. E se essa pessoa precisar novamente da nossa mão estendida, a gente tem que estar disposto a estendê-la. O amor cura. O amor cura. E a gente está vivendo num contexto onde o maior desafio de muitas mulheres é encontrar esse amor verdadeiro. Porque muitas das vezes nós mulheres achamos que vamos encontrar esse amor verdadeiro em um esposo, um namorado, na mãe, no filho, mas o amor verdadeiro está em Cristo Jesus. Pastora Tainara, algo me chamou muita atenção quando você falou sobre atitude. E é algo que eu gosto muito de ministrar, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu bato muito nessa tecla, que as atitudes anulam as palavras. Essa mudança de atitude tem que ser de ambas as partes. Sim. De quem perdoou e de quem pediu perdão. Sim. Porque se quem pediu perdão não mudar de atitude, fica quase que impossível sustentar o perdão. É verdade. Né? Verdade. A gente tem que estar pronto a perdoar, mas você que nos ouve, que tem essa dificuldade com mudanças de atitude, é necessário mudanças de atitude. Porque não adianta a gente... até Deus, né? Ele... Não tem como a gente ficar todo dia batendo na porta de Deus, insistindo pelo perdão de um mesmo pecado, de um mesmo erro, né? Eu gosto muito de dizer, quem mora aí na roça sabe, né? Eu já morei, não moro mais, mas os fazendeiros de plantão e as fazendeiras de plantão, né? Vai saber do que eu estou falando. Nem um burro cai no mata-burro 2 vezes. A gente tem que errar, pedir perdão e aproveitar. Verdade. Essa oportunidade de ter sido perdoado. E isso me puxa um outro desafio muito grande que as mulheres têm enfrentado: ansiedade e depressão. Pastora Tainara, você concorda comigo que a falta de perdão muitas das vezes desencadeia e é um gatilho para a ansiedade e a depressão? Sim, porque a ausência de perdão traz a mágoa, traz o rancor e gera o ódio. Então, muitas pessoas hoje estão trancadas dentro de um quarto escuro, né, em lágrimas. Pessoas que carregam crises fortíssimas de ansiedade, né, à base de remédio. Não somente de ansiedade, como também de depressão. Pessoas que não têm mais prazer na vida, não têm prazer na família, não têm prazer no lar, por causa de uma situação momentânea que ela viveu. E ela carrega isso pro resto da vida. Então, nós precisamos, sim, tomar bastante cuidado para não deixar as dificuldades da nossa vida, os desafios da nossa vida, nos levar a essa situação, que é uma situação de derrota, uma situação de calamidade. E é um desafio para a mulher. Sim, com certeza. Lembrei de um profeta Elias. A senhora sabe que ele tinha tendência à depressão. Sim. Em um certo momento, ele desiste de tudo, entra na caverna, quero ficar por aqui, ninguém me veja, não quero falar com ninguém, até que Deus lhe aparece. Como pastora, você já passou por esse momento? É um desafio, eu sei que não é fácil você falar, eu já tive, mas já passou por esse momento de tristeza profunda, ou talvez até mesmo de uma depressão que Deus te curou? Você tem algo a dizer em relação a superar esse desafio, né, de uma frustração que hoje tem causado muitas doenças em muitas mulheres? Sim, com certeza. A gente relatou a respeito da ingratidão, né? Isso. Eu tive pessoas do meu lado que eu amei, cuidei, né? Orei, jejuei, paguei um preço. A gente que tem a religião evangélica, né? Respeitamos as outras religiões, amamos Exato. Os nossos irmãos, né? E eu abracei algumas pessoas que, por fim, né, me decepcionaram bastante, mas continuo amando elas, né? Inclusive, eu passei dias terríveis, dias de choro mesmo, né? Onde eu me resguardei e, para honra e glória do Senhor, né? Graças a Deus, o Senhor me sustentou de pé. Mas teve dias, sim, dias onde eu me deitei, né, onde eu chorei, onde eu me questionei, me perguntei o que eu fiz de errado, porque nós, pastores, as ovelhas é como se fossem nossos filhos, né? Então a gente cuida como se fossem os nossos filhos. Quando necessário corrigir, a gente corrige. Quando necessário abraçar, a gente abraça. Quando necessário acolher, a gente acolhe. E quando necessário a gente deixar um pouquinho ali de lado, a gente deixa para poder essa ovelha entender que ela precisa tomar um posicionamento. Que ela precisa amadurecer. Amadurecer, sim, com certeza. É igual nossos filhos, né? Sim.
Chega como uma se idade fosse que não nossos dá pra filhos. gente ficar fazendo tudo. Tem que deixar eles amadurecer. Sim, sim. Então, é interessante, porque ela falando, eu tenho algo a salientar pra você, mulher, pra você que nos assiste, que eu sei que tem muitos homens que nos assistem, que compartilham, porque graças a Deus, pastora Tainara, tem muitos homens que eles se interessam por esse tipo de programa pra entender um pouco esses desafios femininos, né? Até mesmo se ele for uma pessoa casada, porque um homem precisa entender. E pensa numa pessoa difícil, num ser humano complicado de entender, a tal da mulher. Você nunca sabe o que a mulher quer. Tem hora que a mulher tá monossílaba. Tá tudo bem? Uhum. Como é que foi? Bem. O que você quer? Nada. Ela não fala nada com nada. E aí a gente dá birra e quer que... Então os homens tá assistindo nosso programa pra tentar nos entender. Verdade. Então você tem que ter essa ciência. A pastora é um ser humano. E ela também não está isenta desse sofrimento que é a depressão, mas ela tem uma visão diferente. Ela se encolhe, ela se recolhe, não porque não gosta da ovelha, do membro, não porque você não é mais importante, mas porque ela também precisa de cura. Sim, de descanso, né? De descanso. Pastora Tainara, atualmente, qual o nome do seu ministério? A nossa igreja, as pessoas que estão nos assistindo, né? Assembleia de Deus, Ministério Casa do Pai. Vou deixar, gente que não puxa farinha pra saco de homem não, viu? Mas eu vou deixar a pastora Tainara mandar aí um forte abraço pro pastor Diomar, seu esposo. Pode falar aí algo pro pastor Diomar, que tá com você aí nesses desafios que você tem encontrado. Sim, né? Eu quero deixar aqui um abraço, um beijo pro meu esposo, né? Pastor Diomar Marcos. Quero também deixar um abraço pros meus filhos, né? Aproveitando a oportunidade. Exato. Que é a Sara Carole e o Ian Barbosa, né? Falando de filho, pastora Tainara, desafio para uma mulher é ser mãe. Sim. E se a gente for uma mulher evangélica, que apegada a alguma religião, não vamos aqui apegar placas de igreja, mas se for uma mulher cristã, uma mulher com princípios, né, que a gente vem trazendo aqueles princípios lá do tempo da avó, da mãe, e ser mãe hoje é um desafio. Num mundo tão moderno, num mundo com tanta superficialidade, num mundo onde não se pode mais educar. Na minha época, a psicoterapeuta infantil era havaiana. Na minha época, o Rivotril infantil era uma surra. Hoje a criança já não pode mais ser educada como antes. Hoje a criança já não brinca como antes. E isso é um desafio que você tem enfrentado como mulher. E eu acredito que como pastora. Porque pensa num filho que é perseguido, é filho de crente. Filho de pastor, pode fazer nada. Tá vendo o filho do pastor, o filho da pastora? Como que é esse desafio para você ser mãe? É um pouco complicado, né? Um pouco difícil, mas para mim é maravilhoso. Porque a própria palavra nos manda instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, né? No caminho que se deve andar. E graças a Deus, meus filhos são instruídos no caminho certo, né? A gente luta para poder encaminhar eles no caminho correto, porque nos dias atuais está difícil, né? A gente vê crianças se envolvendo no mundo das drogas, da prostituição, né? E meus filhos, eles estudam, né? Eles têm o tempo deles de escola, têm o tempo dele também de brincar, eles têm o tempo de tomar banho, de se alimentar. Então, conciliar o nosso tempo com o filho, né? Se dedicar a amar, cuidar, zelar do filho, é um desafio. Porque o filho tem que seguir os conselhos dos pais, né? O exemplo. O exemplo do pai, da mãe, para se tornar uma boa pessoa lá na frente. Exato. Tainara, é um desafio gerir casa, ser esposa, ser mãe, pastora, ao mesmo tempo que você precisa estar numa festa de família, você tem uma festa da igreja, é congresso na igreja, mas aí aquele parente abençoado resolve fazer aquela festa e diz que você tem que ir. Como gerir esse conflito? É um conflito, porque você fica entre o compromisso da igreja e o compromisso da família. Como gerir esse conflito? Sim, eu consigo conciliar meu tempo, né? Vamos se dizer que a gente acorda mais cedo, organiza a casa, organiza os filhos, se for um dia de aula, né?
leva as crianças para a escola, volta para casa novamente, cuida do que deixou para trás ali, que é as coisas do almoço, né? O que fica na pia. Depois disso, você vai voltar novamente à escola, porque depois de cuidar de casa já vai dar a hora de ir buscar as crianças. Aí você busca as crianças, retorna para casa e conciliar a igreja com a festa familiar. E como eu sou pregadora, né? Então eu tenho que estudar nesse meio tempo e ministrar a palavra, e depois do meu compromisso com Deus, eu vou pro meu compromisso com a minha parentela, com os meus familiares. Você sabe que por muito tempo eu sofri esse desafio. Por muito tempo eu sofri esse desafio, e a nossa convidada vai concordar comigo, que não é fácil. Porque você quer estar com o parente, mas você tem um compromisso com Deus, não é com quem te convidou. Hoje eu tô fazendo assim, ó, quando alguém cogita a ideia, eu já falo logo, olha, me avisa antes pra me olhar a agenda. E quando a pessoa fala, vou cantar parabéns tal dia, eu já coloco na agenda, como já me fundi a minha agenda de ministrações com a agenda familiar. Coloco lá um aniversário, naquele dia eu não pego a agenda. Agora, se naquele dia eu já tiver uma agenda, ou você muda a data do aniversário, meu querido, ou eu vou ter que chegar depois. Mas eu tô tentando conciliar, porque eu tenho enfrentado esse desafio. E é um desafio muito difícil, porque muitas das vezes as pessoas nos olham e nos cobram muito. Cobra muita perfeição da gente, esquece que não é, que a gente continua sendo uma mãe normal, uma esposa normal, uma pessoa que vai amanhecer o dia. Você vai ver aquela louça ali e vai falar, cara, poxa, hoje eu não tô para aquilo ali. Porque a gente é ser humano, porque a gente é dotado de sentimentos. Então, assim, o pastor, o pregador, a pastora, a pregadora, a missionária, a cantora, é uma mulher. Uma mulher que enfrenta desafios. Uma mulher que precisa de carinho, compreensão. Uma mulher como outra qualquer. O mundo tem que deixar de colocar a gente como uma mulher maravilha. Porque a gente é uma mulher que precisa de ter autoestima, de se sentir bem. Tainara, eu sei que eu acompanho seu ministério de perto. Para quem não acompanha, vai ter as redes sociais dela aí. A partir de hoje você vai acompanhar ela, vai me acompanhar, vai acompanhar a TV, para você ficar por dentro das novidades. Porque senão você não vai ficar sabendo da programação da TV, porque nós vamos estar divulgando para você. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu sei que você tá rodeada de amigas pastoras, assim, sem dar nomes. Você tem tido a oportunidade de acompanhar ou até mesmo de ajudar alguma pastora que tem enfrentado o desafio da depressão, o desafio de, olha, Tainara, não quero mais, acabou, chega, não canto, não prego, não pastoreio? Ellen, são 14 anos de ministério, né? Então, dentro desses 14 anos, a gente já viveu muitas situações. Então, a gente acompanhou, sim, pessoas de ministério, né, com crise de depressão, inclusive, né, por esses dias mesmo atrás, eu tive com a moça em um quadro de depressão trágico, né, forte. A família já queria arrebentar a porta do quarto, né, para tirá-la de dentro. Olha que situação. Sim, e fora isso também, essa moça já estava à base de remédio, já não tinha mais prazer em se alimentar, em tomar banho, né, e a gente teve que se deslocar do nosso lar, ir até a casa dessa moça. Prestar um auxílio. Sim, prestar um auxílio. Tanto espiritual, quanto também um físico, né? Um toque, um abraço emocional, uma palavra. Uma palavra amiga, dizer, olha, sai daí, não sei quem te colocou aí, o que te jogou aí, mas eu tô aqui por você, eu tô aqui pra você, vim aqui de longe só pra te abraçar. Sim, com certeza. É importante, então. Muito. No momento que você se depara com alguém nessa situação, não, você falando de mulher, né? É um desafio. Eu tenho lidado aí com muitas mulheres que, infelizmente, algumas superaram, outras estão enfrentando a depressão, a baixa estima. E a gente vê que é algo que não é só espiritual, não é só psicológico, é um conjunto. É um conjunto que requer uma atenção multidisciplinar. É a pastora que entra com a área espiritual, é o psicólogo que entra com a área mental, é a terapeuta que entra com as terapias, é o psiquiatra que entra com a medicação, e é um conjunto, é multidisciplinar.
São um conjunto de profissionais, de pessoas experientes, e o pastor está no meio, a pastora está no meio, porque é quem vai trabalhar como espiritual. Porque nossa matéria, ela é corpo, alma e espírito, né? Eu tenho conhecimento de muitas pessoas que o corpo vai bem, a conta bancária também, e estão em depressão, porque já entra pro espiritual. É um desafio. Sim. Eu acho interessante, né, o programa Desafio Mulher, porque muitas mulheres precisam sim de ajuda, precisam ser abraçadas, inclusive, ele, como você falou, é um conjunto de coisas, de situações. Exato. Porque a mulher é muita carga, sobrecarga em cima de uma mulher. E a mulher é vulnerável. Sim, a mulher cuida de casa, a mulher cuida do filho, a mulher cuida do trabalho, a mulher cuida do ministério. Então a mulher, ela não tem aquele tempo total para si. Ela se dedica à família, ela se dedica aos amigos, ela se dedica ao ministério, se dedica, às vezes, às que trabalham fora, ao trabalho. Então, vem a sobrecarga, o sobrepeso, né? Aquilo que mexe com a nossa mente, Tem com o nosso mulheres que psicológico. conversam muito, consegue desabafar. Sim. Outras guarda, é pior, porque o psicólogo vai dizer que o sentimento que é retraído, que é guardado, ele vai eclodir por dentro. E isso vai gerar muito mais resultados negativos do que de quem fala e grita e joga pra fora e depois tá tudo bem, muito obrigada. Sim. É um desafio. Um desafio e tá aí um problema grande, né, Ellen? É por isso que nós temos aí pessoas, né, preparadas para cuidar disso, né, para cuidar da gente dentro dessa situação. E o pior é que os psicólogos, os psicanalistas, eles vão falar que o sentimento, quando ele é guardado, o resultado ele tende a ser mais negativo, porque causa uma eclosão interna. É mais desastroso do que as pessoas que... Aquela mulher que às vezes grita, desabafa, fala, liga pra amiga e alivia, né? Quando a gente guarda esse sentimento, ele tende a trazer um resultado muito negativo para nossas vidas. E também levando em consideração, né, pastora Tainara, que mulher é mulher. Mulher já é um desafio a mulher existir, porque mulher é mulher. Eu gosto muito de dizer, e quando eu entro numa guerra assim para falar, eu sempre toco nisso. Mulher dotada de muito sentimento. A mulher, uma convidada nossa trouxe aqui uma frase que achei muito interessante. A mulher, ela não é um sexo fraco, ela é um sexo frágil. Então a mulher, ela é forte ao mesmo tempo que ela é frágil, mas ela não é fraca, né? A mulher, ela passa por muitas alterações hormonais, coisa que o homem não tem, emocionais. Então, assim, é um desafio. Então, minha gente, agora chegou a hora da gente falar dos nossos apoiadores culturais. Eu não poderia deixar de falar do Café Goiás, o meu queridinho. Eu já não sei quantas xícaras de café eu tomei hoje, minha gente, mas o trem é bom demais. Quando tu for comprar, compre Café Goiás. Esse é bom demais. Entre os nossos apoiadores culturais também está a Mais Bela Moda Evangélica. Pensa, o look maravilhoso que a apresentadora está vestindo é da onde? Mais Bela Moda Evangélica. Então você, mulher, que deseja aí se destacar e destacar ainda mais a sua beleza, é com Mais Bela Moda Evangélica. O telefone está aparecendo aí na tela, também o endereço do Instagram. Entre lá, segue, curte, compartilhe e já faça a sua encomenda. Entre os nossos apoiadores culturais está também Tatiele Rocha. É um salão de beleza especializado em terapia capilar. Não sofra mais com queda, cabelo fraco, quebradiço. Procure a terapia capilar Tatiele Rocha. Um salão especializado no liso, no loiro. E eu tenho certeza que é o salão que vai realçar a sua beleza. Telefone, endereço de Instagram está na tela. E eu te convido para estar compartilhando, curtindo, seguindo e agende já o seu horário. Entre os nossos apoiadores culturais está também a Sara Keren. Pensa numa lace maravilhosa, é a Sara Keren.
Tô deixando aí para vocês na tela o contato dela. Tem o QR Code, você pode escanear, comece a seguir, compartilhar, comente e também agende o seu horário. Venha destacar esse lindo olhar que você já tem. Pastora Tainara, a senhora está por dentro das atualidades, tem visto aí a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. E a gente tem visto que é algo assim de calamidade pública, é algo desastroso, né? A mim me trouxe um pouco de desnorteio. Como mãe, como pregadora, como missionária, não é fácil ver essa situação. E às vezes eu me sinto assim, de mãos atadas. E a gente tem visto aí muito trabalho, muita gente engajada em ajudar aquele estado a se recuperar com doação de roupas, sapatos, enfim. Mas voltando para a situação de traumas, de depressão, de ansiedade, não seria necessário também uma força-tarefa de atendimento às vítimas do desastre do Rio Grande do Sul? Porque a gente vai ver ali que tem crianças que já não têm mais seus pais, mulheres que perdeu a família toda, crianças que não têm mais família, idosos, traumas, muitos traumas, que não vai bastar um prato de comida para solucionar. Sim, com certeza, Ellen. O que acontece, né? Nós vendo essa situação, a gente sabe que eles não perderam apenas os entes queridos, perderam seus lares, né? Perderam a sua casa, a sua moradia. E não foi só o financeiro. Se não foi só o financeiro, foi o emocional. E como que vai ser a vida deles a partir de agora, a partir dessa situação? Então, acredito que muitas pessoas ali neste momento estão chorando sem saber qual vai ser o seu destino, o que vai fazer a partir de agora. Crianças que não Sim. sabem se vai ser adotada, se não vai ser, se tem algum familiar vivo ou não. Uma situação trágica, muito triste, trágica, né? Eu creio que o Brasil todo chorou. Não somente o Brasil, né? Também como fora do Brasil, também outros estados, outros países foram alcançados por essa trágica situação. Então é necessário, sim, eles encontrarem apoiadores, né? Que abracem a causa mesmo. Porque senão ali vai ter muito índice de depressão, né? E Exato. de ansiedade. Principalmente nas crianças, Sim. que é o futuro da nossa nação. Então você, mulher, que é psicóloga, psicoterapeuta, pense nisso. Talvez a sua oportunidade de romper mais um desafio e fazer história, né? Quem sabe uma terapia virtual, quem sabe aí você se dispor a fazer parte do bem daqueles que estão contribuindo com esse desastre do Rio Grande do Sul. Para encerrar nosso programa, pastora, eu preciso saber qual o seu ponto de vista como pastora, como pregadora, missionária, como alguém que eu acompanho, eu sei que você tem curado muitas vidas, eu tenho visto muitas pessoas que chegam até você, voltam com resultado positivo. Você, qual o seu ponto de vista? É importante a igreja investir na área psicossocial? Porque a gente sabe que todas as igrejas têm aquela área social, monta a cesta básica. Mas agora a área psicossocial, que vai envolver a psicologia, né, para tratar de membros, de pessoas que vêm aí com esse problema psicológico de ansiedade, depressão. Seria necessário um departamento voltado para a terapia dentro das igrejas? Sim, com certeza. Porque algumas pessoas que vêm de lá de fora para dentro da igreja, elas vêm machucadas, feridas, né, emocionalmente falando. Então essas pessoas precisam ser curadas, precisam ser amadas, respeitadas, abraçadas, e nada melhor do que os líderes, né, se capacitarem para isso. Então é necessário, sim, dentro das igrejas ter essa área social, sim, para a psicologia, né, entender a mente, o pensamento, o desejo humano. Até é porque necessário. cada um atua numa área, né? É igual o apóstolo Paulo falou. Cada um foi chamado para exercer uma função, exercer Sim. algo, né? E às vezes você, como pastora, tá vendo que aquilo ali não é só espiritual, que precisa de uma terapia, mas você não é terapeuta. Aí o terapeuta vai ver que aquilo ali não é só terapia, precisa de um remédio, mas ele não é médico. Então é necessário que a igreja comece
a olhar para esse desafio, né, da doença do século, da depressão, da dependência do sistema de internet, que você sabe que agora é uma nova modalidade aí de doenças psicossomáticas, né, que entrou para a lista, além da depressão, a dependência pela internet aí, alguns cientistas já têm aí apontado pessoas que com distúrbio, quando ele vê que a bateria do celular está acabando, ele já entra em desespero, já desencadeia uma ansiedade, porque ele vai ficar incomunicável sem a internet. Então, assim, é necessário que a igreja esteja atenta para esse desafio, que hoje não é só das mulheres, né? É de toda a sociedade. Eu gosto de encerrar sempre o programa trazendo uma frase para você, mulher. Você é muito especial, portanto, não aceite menos do que aquilo que você merece. TV Nova Catedral Digital, comunicando com você.